A hora que os três tiverem exposto os seus assuntos, cada um tem o seu assunto específico, o Zigomar vai falar do papel da imprensa, a Esther vai falar sobre a ação do CRBE e o Rui vai falar sobre a criação de uma Secretaria do Imigrante. Ok? Então, eles têm 10 minutos para se apresentar e discorrer sobre o assunto de cada um. E depois, quando abrir para vocês fazerem a pergunta, por favor, a pessoa que for fazer a pergunta, se apresente, mas não passa do nome e onde mora aqui. Olha, eu sou fulano de tal, moro em tal lugar, porque senão a pessoa pensa em fazer uma apresentação de lá do Brasil até aqui. Aí não adianta, aí não é uma pessoa fazer interrogação, foi um discurso. Então, prestem atenção nisso, que o nosso tempo é curto, tem que ser corrido. Tá bom? Então, eu vou pedir... Cadê o microfone do nosso palestrante? Vai ser esse aqui mesmo? Olha lá, tem lá. Não? Então, nós vamos começar de lá para cá. O Rui é só apresentação, né? Ao sair cá, aí a gente começa a ver quem vai falar, quem quer falar primeiro. Vamos começar pelo Zigomar, né? Já apresenta e fala, Zigomar, que ao chegar na Esther, ela faz a mesma coisa. Boa noite a todos. Meu nome é Zigomar Welma, eu sou de um jornal da Flórida, Gazeta Brasília News. Nós estamos há 18 anos completados esse ano, em fevereiro, no mercado, e sou o presidente da Associação Brasileira de Imprensa Internacional. Esse é o meu último ano, estarei passando o cargo agora em maio, no próximo Focus Brasil, que acontecerá em Fort Lauderdale. Então, fui convidado para falar sobre a imprensa. É interessante quando a gente fala da imprensa comunitária, porque hoje nós estamos espalhados pelo mundo todo, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar em conjunto com o Focus Brasil em Londres, no Japão, e agora nós estamos voltando a fazer novamente aqui nos Estados Unidos, nesse ano, e conhecemos toda a diversidade de veículos de comunicação, tanto de sites, web TV, blogs, revistas, jornais, e nós temos notado a maneira que esses veículos têm de se aproximar da comunidade, de levar ao conhecimento do imigrante o que está ocorrendo tanto no Brasil como no próprio país em que vive. Bom, a função da ABI é justamente tentar trazer todos esses veículos para dentro de uma associação onde todos tenham o mesmo estilo de trabalho, uma ética profissional e uma responsabilidade em não tomar um partido, não refletir a opinião do editor dentro dos assuntos que estão ocorrendo. E essa função é justamente o que nós tentamos levar a todos os veículos, né, para que haja esse trabalho profissional, o que é uma característica hoje da imprensa comunitária brasileira, é o profissionalismo de todos os veículos. Antigamente começou de uma forma bem rudimentar, hoje nós temos jornalistas profissionais, nós temos repórteres, fotógrafos e pessoas na parte de diagramação já com curso superior. Então é muito importante que nós temos isso em consideração quando a gente fala da imprensa brasileira. O assunto, na realidade, era como a imprensa como uma formadora de opinião. É um caso bastante sério, porque geralmente o que deveria acontecer era a neutralidade do veículo e deixar com que o leitor faça suas decisões, tome suas decisões. Era muito comum antigamente que a imprensa tomasse um partido. Logicamente, nós vamos voltar a falar, estamos falando da imprensa fora do Brasil, que a gente sabe que no Brasil é bastante tendenciosa. Então a gente não pode levar em consideração isso. E a nossa função maior aqui é justamente levar ao conhecimento a maneira que pode ser resolvidos muitos problemas do imigrante. E você sabe que todas as comunidades, tanto Massachusetts como aqui na New Jersey, Nova York, na Flórida, todos têm problemas e os problemas são diferenciados. E muitas vezes é muito fácil de resolver quando você já tem um conhecimento nos outros lugares, né? Então, o que nós temos que fazer? Levar esse conhecimento para que as pessoas se preparem para solucionar esses problemas.
Eu não sei se vocês teriam alguma pergunta em especial. Eu preparei alguma coisa que eu queria, inclusive, falar para vocês, mas eu achava que o tempo era um pouquinho maior, então vou ter que resumir um pouquinho, né? Que é justamente o que ocorre em muitos lugares, né? Que ocorreu agora, por exemplo, um fato bastante importante no ano passado, sobre essa representatividade dos brasileiros fora no mundo, né? E muitos jornais tomaram partido nisso, o que acabaram muitas vezes deturpando a própria, o que vai ser falado, a própria imagem desse grupo que foi bastante importante para nós, né? Essa conquista do brasileiro no exterior, pela primeira vez em toda a história, nós tivemos a oportunidade de criar alguma coisa que nos representasse. Infelizmente, nós deturpamos isso aí. E isso é um problema da imprensa, isso é um problema de quem tem a caneta na mão, do jornalista, que tem essa, não autoridade, mas tem essa possibilidade de colocar no papel muitas coisas que não são verdadeiras, né? Então, isso atrapalha muito, e é a tendência, é a parte tendenciosa da imprensa comunitária, né? Então, e por outro lado também, é a necessidade financeira que faz com que a maioria dos veículos tome uma posição para satisfazer seus patrocinadores, seus anunciantes, né? E levar até ao público uma ideia errada do que está acontecendo. Então, isso é um fato lamentável, mas eu acredito que existe em todas as boas famílias, né? Tenho tempo aí. Eu gostaria de deixar para perguntas também, se alguém tivesse perguntas, né? Não, as suas perguntas estão sendo feitas agora. Vocês prestam atenção no tema dele, todos eles vão falar e depois vocês vão fazer a pergunta. E com detalhe, é uma pergunta, você escolhe um para responder. Perfeito. Muito obrigado. Eu vou te dar meu tempo, não, Esther, né? Usa o seu tempo, seus 10 minutos. A pergunta é agora ou é depois? Não, depois. Não. Presta atenção em cada assunto que foi colocado pelo seu palestrante aqui, e depois você pergunta para quem você quiser. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer aqui à casa, né, por essa oportunidade, ao seu Edilson aí que está nos proporcionando isso também, a todos vocês aqui presentes, e, acima de tudo, a Deus, né, gente? Agradecer por esse momento aqui tão especial. Bom, eu estou aqui para falar do CRBE, mas cada um de nós tem uma opinião dentro do CRBE. E como aqui o nosso presidente da ABI acabou de mencionar, foi a maior conquista do brasileiro no exterior, completamente deturpada. A iniciar pela própria SGEB, né? E pelos próprios conselheiros. Desde o início, iniciou-se uma briga enorme, né, entre os titulares e os suplentes, e sem necessidade nenhuma, porque a partir do momento que você é voluntário, essa é a nossa função, né, como voluntário, eu acho que a gente precisa de todo mundo. Então, desde o início, não deveria haver essa situação de titular e suplente. Nós somos por volta de 3 milhões de brasileiros no exterior e simplesmente 32 pessoas, 16 titulares, 16 suplentes, não era o suficiente. Então, a desavença começou aí. Desde que eleitos fomos e empossados, nós não tivemos um direcionamento dentro da SGEB e até mesmo dentro do CRBE. Então, eram pessoas que já desenvolviam um trabalho dentro da comunidade e continuaram a fazer, mas com uma comunidade inteira, né, pensando que nós éramos políticos, que nós tínhamos poderes, que nós tínhamos salários, e esqueceram simplesmente de tudo que nós havíamos feito antes. Eu sou líder comunitária por opção, não tenho nada para fazer, resolvi ser líder comunitária. Quem conhece a minha vida pessoal sabe disso. Então, eu decidi devolver para Deus o que Ele me deu. Eu vim de uma família humilde. Algumas pessoas aqui já tiveram a oportunidade de conhecer minha família no Brasil. Então, vim de uma família humilde e hoje, graças a Deus, eu tenho uma situação onde eu não tenho que trabalhar para ajudar, né, no orçamento da família. Sou casada com um paquistanês e que decidiu que eu não trabalhasse. E hoje eu trabalho muito mais do que qualquer pessoa que trabalha para uma companhia 8 horas por dia. Porque, além de mãe e esposa, eu sou líder comunitária, hoje conselheira, e hoje eu tenho uma reputação muito pior do que eu tinha antes. E faço a mesma coisa que eu fazia antes. Hoje eu sou julgada. Eu tenho aqui um relatório invejável. Invejável.
um relatório de mais de 40 páginas. Eu tenho aqui um currículo invejável, com autoridades de vários países. E talvez eu tenha sido a pessoa que mais foi criticada dentro desse RBE. Algumas pessoas, inclusive, estão aqui, outras pessoas que não tiveram oportunidade de comparecerem, que deturparam, né, a razão do CRBE, esse movimento, essa conquista que nós, brasileiros no mundo, tivemos, deturparam completamente. E virou essa bagunça que virou. Porque hoje, no Itamaraty, eu tive uma reunião um pouco tempo atrás, lá no Itamaraty, e eu ouvi dizer que os diplomatas estão cansados dessa gente que só cobra. Mas a gente sempre cobrou. Isso não começou agora, não. Isso começou de 8 anos atrás, e o Rui vai falar um pouco sobre isso. Nós estamos brigando por essa conquista. Há mais de 8 anos, 4 anos atrás, nós conseguimos a primeira conferência de brasileiros no mundo. Então, tem muitas pessoas que, infelizmente, não acompanharam, né, e que simplesmente criticaram. Então, eu deixo aqui o meu desabafo, né, mas vou falar aqui um pouquinho agora do Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior. Hoje, realmente, é a maior conquista do brasileiro no exterior e nós precisamos de fazer com que isso continue, mas que continue sem a tutela do Itamaraty. Por quê? A nossa diplomacia brasileira é a melhor do mundo, não tem dúvidas nenhuma em relação a isso. E hierarquizada, de mais de 200 anos, maravilhosa, mas não foi treinada para lidar com comunidade. De gente como eu, de gente como vocês, de gente como as pessoas que não vieram. Então, quando um diplomata, secretário, precisa de falar com o conselheiro, para passar para o segundo conselheiro, para chegar lá no subsecretário, para chegar até no ministério, nós já tivemos um problema enorme. No mês passado, eu tive uma reunião em Brasília, com vários órgãos, inclusive o Direitos Humanos, a Comissão de Direitos Humanos, estivemos lá com o senador Collor de Mello, estivemos lá com a chefe da Casa Civil, estivemos também no Itamaraty, para resolver o problema dos brasiguaios. Não é a minha região. Como também estive na Áustria, estive em Budapeste, estive em vários lugares, lidando com a comunidade e com os diplomatas, com as nossas autoridades. Não eram as minhas regiões. Mas eu já fazia isso há muitos anos antes de ser conselheira, muitos anos antes de ser líder comunitária. Sempre que viajei, visitei as autoridades do local e visitei as comunidades. Sempre tive essa curiosidade de saber como que o brasileiro vive fora do país. Pois bem, nessa nossa viagem a Brasília, com os brasiguaios, os colonos que estão sofrendo, aí quem está acompanhando a imprensa está sabendo, então nós estivemos lá para resolver um problema que os diplomatas estão tentando resolver há anos. Mas foi somente através do presidente Collor. Na semana passada, a conselheira Marilene esteve lá numa audiência pública do Senado. Somente assim a chefe da Casa Civil teve real consciência do que está acontecendo com os brasiguaios. No Paraguai está iniciando uma guerra civil entre os nossos compatriotas e os paraguaios, né? Então, quem está acompanhando aí está sabendo. Foi só com essa intervenção de nós, conselheiros, que nós conseguimos. Eu agendei todas as reuniões em Brasília. Então, essa é a nossa função. Não foi que nós estávamos com intenções de passar sobre a autonomia dos diplomatas, mas foi somente assim que nós conseguimos resolver o problema mais rápido. O embaixador do Brasil no Paraguai estava tentando, aí aquela semana ainda tinha convidado o presidente do Paraguai para jantar na casa dele e tal, mas a gente que é comunidade, que precisa, nós temos brasiguaios lá, que há 2 anos as terras foram empossadas pelos paraguaios, pessoas que estão lá há mais de 50 anos. Então, foi somente assim que agora nós conseguimos uma intervenção do nosso governo brasileiro. Na Áustria, nós tivemos lá também a líder comunitária Keila, que está passando por um problema seríssimo lá. Foi somente com a intervenção de ligar, de mandar informação para o Itamaraty, passando sobre as nossas autoridades brasileiras diplomatas,
que, como eu disse antes, existe essa hierarquia que nós conseguimos uma tensão. Então, essa é a importância do CRBE. E essa é a razão pela qual o CRBE tem que sair da tutela do Itamaraty. Justamente por causa dessa hierarquia. Nós não temos nada contra diplomatas. Amo diplomata de paixão, mas, infelizmente, por causa dessa minha posição, eu deixei de ser queridinha do Itamaraty e passei a ser bruxinha do Itamaraty. Não somente do Itamaraty, mas também da nossa comunidade. Porque eu descobri, visitando várias comunidades que... Amada Palmira. Eu descobri, visitando várias comunidades, não somente aqui nos Estados Unidos, como no Canadá, eu fui às Ilhas do Caribe, fui à Europa, fui a vários lugares, como mencionado aqui antes. A nossa comunidade não é uma comunidade unida, mas não é por opção também, não. Estava conversando sobre isso hoje. O Brasil sempre recebeu. Nós não estamos acostumados a dar. Hoje o Brasil está numa posição completamente diferente. Hoje eu estive em algumas lojas aqui, estão todos se preparando para receber o Brasil, porque o brasileiro que vinha aqui antes para tirar do país e mandar para o Brasil, hoje ele voltou para o Brasil, está vindo para cá para gastar. Então, os Estados Unidos inteiro está se preparando para receber o nosso real, né? O nosso povo brasileiro. Então, a situação hoje é completamente diferente. Hoje nós temos americanos ilegais no Brasil, gente, isso é realidade. Eu estive agora, recentemente, lá na Embaixada Americana, conversando, nós estamos aí com um trabalho para conseguir a abertura do consulado americano em Minas Gerais. Então, eu agendei com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, estive lá e vi essa realidade. Hoje nós temos um número enorme de americanos indocumentados no Brasil. Então, a situação está virando, né? Completamente. Então, hoje nós temos uma situação muito mais privilegiada do que a situação que era antes. Só que nós temos também que educar o nosso povo brasileiro, que aos poucos também vai se acostumar a doar para uma instituição, a doar para uma organização, a doar seu tempo, a doar seja o que for, né? E a se unir, e a querer fazer mais, mostrar juntos, né? Porque juntos nós somos mais fortes. Então, não é por opção que o brasileiro não é unido, mas a coisa mudou muito também. Daqui a um tempo, nós teremos, quem sabe, uma economia como os Estados Unidos era um tempo atrás, e quem sabe também nós teremos um povo unido, como era alguns anos atrás. Então, eu quero terminar aqui, que meu tempo acabou, dizendo o seguinte: mesmo com as pedradas, mesmo com as pauladas, mesmo com tudo que aconteceu comigo esse período todo, de somente um ano de CRBE, fazendo exatamente as mesmas coisas que eu fazia antes, ou talvez um pouquinho mais, porque agora eu saio um pouco mais da minha região, eu vou continuar fazendo. Porque se pessoas como eu desistirem, quem é que vai fazer? Então, eu convido a cada um de vocês que doem o seu tempo também, nós temos aqui várias líderes, né? Que doem o seu tempo também e que se una para que nós, no futuro, tenhamos uma comunidade brasileira unida, não somente aqui nos Estados Unidos, mas em qualquer lugar do mundo. Tem um minuto ainda, Esther. Tem um minuto ainda? Fechar. Tá, eu quero fechar o seguinte. Eu tive um probleminha no Brasil, há pouco tempo atrás, saindo do Brasil com meu filho, de 12 anos, e eu esqueci, eu tive em 3 embaixadas, e eu esqueci de pegar autorização de viagem. Voltando, o embaixador, o nosso cônsul-geral lá de Racho, ligou para a Polícia Federal, passou a autorização de viagem via fax. Meu marido mandou essa autorização. Eu sou juíza de paz, eu sou notária pública, eu poderia muito bem fazer valer essa autorização. O delegado não deixou eu embarcar e me tratou como se eu fosse uma bandida, um lixo. Isso aconteceu com várias mulheres. Eu fiz uma reclamação, eu reclamei junto à presidenta, eu reclamei junto à Justiça Federal, ao Ministério da Justiça, ao Delegado-Geral de Polícia Federal, ao Itamaraty, e o delegado foi obrigado a, dentro de 12 dias, justificar os maus tratos. Ele justificou que eu cheguei dando carteirada e querendo fazer com que ele burlasse a lei. Só que ele tentou reverter a situação e o Itamaraty me advertiu. Eu sou mãe, eu sou mulher, meu filho estava passando mal, não estava burlando a lei, porque eu estava com um documento emitido pelo consulado e o Itamaraty, porque hoje eu tenho uma opinião contrária do que era antes, que eu acho que o CRBE tem que sair da tutela do Itamaraty, e o Itamaraty me deu essa advertência. Hoje eu não posso mais ir ao Brasil, porque eu estou com medo da Polícia Federal de chegar ao Brasil e a Polícia Federal me prender, justamente por isso. Então eu pedi
que mandei novamente uma carta para a presidenta Dilma e pedi a ela que, com todos os problemas de polícia que acontecem no Brasil, que eu e o meu filho, que somos cidadãos brasileiros, que nós tenhamos lá uma proteção. Então, eu gostaria de que todas as mães que foram maltratadas no aeroporto de Confins ou qualquer aeroporto no Brasil, tentando voltar para a sua residência com seu filho, que se manifeste. Porque eu já encontrei 3 mães que se manifestaram e essas mães escreveram as cartas também, que eu mandei na semana passada para todas essas autoridades que eu disse. Okay, obrigado. Muito obrigada. Boa noite. Na verdade, eu sou representante da Europa, mas eu vou falar para vocês, e como já falei no ano passado, de um problema geral. Ao mesmo tempo, esta oportunidade tem um valor especial, porque é a primeira vez que eu falo em público como titular do Conselho de Representantes. O que já, nesta mesma sala, me valeu a pergunta, mas se você é o maior crítico do Conselho de Representantes, por que é que você entrou? Eu já ouvi essa pergunta feita por muitas pessoas, e aproveito então para deixar bem claro que a minha crítica não significa ser em favor de uma destruição, mas de uma transição. Mesmo porque, quando houve a primeira conferência Brasileiros no Mundo, nós tínhamos feito um abaixo-assinado que foi majoritário e no qual se pedia uma comissão de transição. Não se pedia um conselho, mas o Itamaraty se apropriou desse território que era reservado para os imigrantes e essa apropriação significou a instalação de uma subsecretaria com funcionários, com diplomatas, com ministros conselheiros, e que tudo isso significa, em termos de verba, uma oportunidade para o Itamaraty ampliar um setor e que não lhe interessava absolutamente que esse setor fosse entregue para emigrantes. E, portanto, o nosso abaixo-assinado foi para o lixo. O que eu considero uma desconsideração muito grande com os imigrantes. Se os imigrantes, na primeira conferência Brasileiros no Mundo, deixaram bem claro que queriam uma comissão de transição para um órgão institucional independente, sem tutela, como deixou bem claro Esther, sem tutela do Itamaraty, órgão institucional significa uma secretaria, uma subsecretaria, mas alguma coisa que seja dirigida pelos próprios imigrantes e que seja ligada ao governo. A situação com o Conselho, que eu tenho criticado e que, fazendo parte agora, criticarei com muito mais possibilidade de chegar ao alvo, sem se esquecer também que, em maio passado, foi movida uma ação, mesmo processo administrativo, para minha expulsão do Conselho por delito de opinião. Portanto, que agora, o que houve foi uma reversão enorme, e isso não foi alguma coisa que caiu do céu, e nem foi algum milagre de algum santo. Foi uma consequência de bastante trabalho, de bastante luta e de bastante publicação explicando qual é exatamente a nossa posição com relação ao futuro da posição dos imigrantes no governo. Nós achamos que os imigrantes são pessoas perfeitamente capazes, não são débeis mentais, não são velhos gagás que não possam se assumir. Portanto, os imigrantes têm o direito de se governarem a si mesmos, de terem dentro do governo uma secretaria ligada ao governo e que discuta com os outros ministros ou com os outros secretários do Estado a situação nas reuniões do governo. E não que tenham direito a um banquinho. Sabe, no cinema, às vezes, tem, quando está cheio, tem um lugarzinho, um banquinho lá. Então, para ter ação dentro do Itamaraty, mas filtrada e tutelada, e que, na verdade, significa zero. Tudo que se discute vai para o subsecretário nem sempre leva para cima, e quando chega lá em cima, já chega deturpado e nunca volta. Então, o resultado, os e-mails que são enviados para o Itamaraty nunca chegam ou nunca tem resposta. Agora,
nós queremos uma Secretaria de Estado. Uma Secretaria de Estado que esteja dentro da política do governo e que seja nomeada pelo presidente, pela presidente, no caso, e que tenha autonomia, que tenha independência e que possa decidir coisas. Veja agora, vejam só, os fazendeiros do Paraguai, e agora vou tocar num ponto bem que pode criar muita controvérsia, mas vocês sabem que eu sou o homem da controvérsia e da provocação. Então, os fazendeiros do Paraguai estão com um problema com o MST Paraguai. E o que aconteceu? A representante do Conselho de Representantes tomou a defesa desses fazendeiros, chamados agricultores e produtores. Agora, isso é uma questão que envolve dois países. Será que é aí que o Conselho dos Representantes deve entrar? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que é uma questão que envolve, neste caso, o Ministério das Relações Exteriores. E que ele tem que resolver. Mas que, no caso de reuniões do governo, como a Secretaria de Estado, o representante dos imigrantes poderia e deveria trabalhar junto com o Ministério das Relações Exteriores para encontrar uma solução. Porque essa solução, para esse caso, que é muito complicado, cabeludo, é muito grave e muito difícil. Vejam bem, não se pode permitir que um conselho ceda ao lobby dos fazendeiros do Paraguai. Eu, pessoalmente, defendo o movimento do sem terra, porque nós vivemos num país que tem muito latifúndio e faz parte do governo petista a solução do problema da reforma agrária. Agora, como é que nós vamos imaginar que um governo nosso vá defender os fazendeiros brasileiros do Paraguai, que na maioria são binacionais, com filhos binacionais? Será que é uma questão que nós temos que resolver? Não, nós temos muitos problemas a resolver. E um lobby de fazendeiros está assumindo o controle na região América do Sul do Conselho. Então, vejam bem, o Conselho se transformou numa série de mordomias. A maioria dos titulares foi convidado a ser cônsul honorário nos lugares em que não há cônsul. Então, o que está acontecendo? Existe uma representante que vai ser nomeada esta semana, cônsul honorária no Vale do Beca. São coisas que eu não posso admitir, porque a nossa comissão de transição foi torpedeada, chegamos a ter esse conselho que não tem autonomia, que não tem tutela, e como não se consegue fazer coisa nenhuma, as pessoas começaram a se aproveitar do título e da importância que isso pode dar. Para mim, eu vou dizer para vocês, jornalista, tudo isso conheço, tenho contato com autoridades, para mim isso aqui não significa nada. Apenas a oportunidade de trabalhar pelos imigrantes, mas em si não me vai aumentar em termos de importância, tudo isso é bobagem. Nós temos que utilizar os cargos para fazer avançar as coisas. Então, está havendo uma utilização do CRBE por interesses pessoais, por vaidades, por interesses de grupos que controlam o mercado dos imigrantes. O mercado do imigrante tem 3 milhões de pessoas. Isso dá um dinheiro bravo. E se você tem uma associação que que atende esses imigrantes, cobrando, por exemplo, 30 euros por ano, ou 60 euros por ano, são associações que têm 6 mil membros, você multiplica isso, dá uma fortuna por ano. Fora que o imigrante
paga uma parte daquilo que pediu, uma procuração, um problema de divórcio, o que seja, não vai pagar exatamente daí o preço que um advogado pede, mas vai pagar. Então, são associações que, como eu digo em alguns artigos, vampirizam o mercado imigrante, sugam. E, por isso mesmo, eles são contra mim, porque eu denuncio essa situação. Você se lembra que logo que foi eleito o conselho, eu disse, padres, pastores e comerciantes, viva o conselho de representantes dos imigrantes. Por quê? Então, tem o comerciante que está interessado em dinheiro, tem o religioso que está interessado em ganhar ovelhas. Eu acho interessante ovelhas, porque eu nunca gostaria de ser ovelha. Eu prefiro ser leão. Então, há todo esse interesse. Em todo caso, se for uma Secretaria de Estado, não existe. É um cargo de confiança do governo. O governo vai entregar esse cargo dentro da sua política. O governo atualmente é PT, é política. Então, ele vai, essa Secretaria de Estado dos Imigrantes vai se equacionar dentro do programa do PT ou em arranjos políticos que serão feitos e vai ser nomeada uma pessoa. E essa pessoa tem autonomia. E ela, em princípio, não vai ceder aos lobbies, seja do Paraguai, seja dos brasiguaios, não vai ceder aos lobbies das associações que trabalham com o mercado imigrante, não vai ceder ao lobby dos doleiros, que também estão aí no Conselho, não vai ceder às pressões religiosas de evangélicos ou de católicos. Vejam bem, não é que eu seja antirreligioso, é que eu sou laico. Na primeira conferência que houve, o plano era o seguinte: quem ia assumir toda a história eram os escalabrinianos, que é uma ordem religiosa católica e que tem uma atividade maravilhosa com relação à imigração, desde a época da imigração italiana. Scalabriani, porque Gian Scalabrini foi mesmo considerado santo pelo Papa Pio XII, pelo fato de ter trabalhado muito pela imigração italiana nos Estados Unidos, veio para cá, na Europa. Então, eles tinham uma ação muito grande no Brasil. Então, teria sido muito mais fácil de entregar aos escalabrinianos a questão dos imigrantes, e estava indo nessa linha. Mas, no fim da reunião, eu me levantei e disse, não podemos permitir que o movimento imigrante fique na mão de religiosos, sejam católicos, escalabrinianos, e eu até, naquela época, estava com alguns amigos evangélicos próximos, mas já tinha alertado, eu vou bater em vocês, porque eu tenho que bater nos católicos. Nem evangélicos, e daí tinha o representante do Partido Trabalhista, que estava até do meu lado, e era o Manuel, falei, e nem o partido, não pode, tem que ser alguma coisa laica e apartidária. Tudo é político, mas sem uma vinculação definida. E é nessa base que temos que construir o futuro dos imigrantes. Independência, sem tutela, como bem afirmou Esther, sem tutela do Itamaraty, porque o embaixador não é um imigrante. Ele tem uma carreira, ele viaja, não é porque ele viaja que ele vira um imigrante. E eu até coloquei num último artigo, eu gostaria que os diplomatas tivessem consciência de que não são imigrantes e deixassem os imigrantes assumirem a sua própria história. Imigrante é imigrante, diplomata é diplomata. Nós precisamos, então, de uma Secretaria de Estado independente, uma Secretaria de Estado que tenha verba, porque o Conselho não tem verba, não tem condições de funcionar, e que não tenha tutela, e que não dê essa oportunidade que está havendo de vaidades, de interesses pessoais. E para terminar, apenas lembrar que nós
deveríamos tomar sempre muito cuidado com o Conselho de Representantes, depois haverá perguntas, para evitar que, além de não chegar àquele objetivo que é o nosso, da independência, que deteriore e que acabe provocando uma marcha ré e desapareça o Conselho de Representantes, desapareça tudo. Nosso objetivo não é de destruir, eu não sou uma kamikaze, né? Eu não sou islamita kamikaze. Meu objetivo não é destruir o CRBE, é transformar o CRBE naquilo que ele deveria ter sido desde o princípio, quando se houvesse a comissão de transmissão. De transição. Tem 1 minuto para terminar. Primeiro, Secretaria de Estado dos Imigrantes funcionando junto ao governo. Segundo, parlamentares imigrantes, existem até algumas propostas que o próprio Jorge levantou logo no começo, para que haja parlamentares imigrantes junto ao governo, trabalhando junto com a Secretaria. E o Conselho, que é agora, seria o terceiro pé, se não o tripé, mas grande, enorme, permitindo que todas as atividades dos imigrantes possam ser representadas nesse Conselho. Esse, sim, seria de trabalhar junto com a Secretaria de Estado como uma assessoria, como uma consulta, dando reivindicações e aproveitando para fazer também a vigilância da Secretaria, denunciando também quando não correspondeu. Então, nós queremos um tripé: Secretaria de Estado, parlamentares imigrantes e um grande conselho de representantes, que eu diria, vamos botar tudo isso de uma maneira mais clara. Conferência Brasileiros no Mundo, já me disse uma evangélica, brasileiro isso pega mal, porque quando cai no mundo, cai no pecado. Tá ok. Então, eu diria, muito mais simples, primeira conferência, até propus aos diplomatas, porque eles não fazem uma conferência diplomatas no mundo, né? Então, é praticamente a nossa. Então, que seja conferência, o movimento imigrantes, Secretaria dos Imigrantes, Conferência dos Imigrantes e Conselho dos Imigrantes. É isso que nós somos, vamos aceitar. Né? Ok, então, feita a colocação de cada um dos três, peço que vocês prestem atenção ao assunto de cada um. A pergunta será direcionada a um deles. Você escolhe o seu assunto, e o seu assunto não pode ser perguntado ao outro, tem que ser perguntado àquele que falou sobre o que você quer perguntar. Eu me guardo aqui um minutinho só para esclarecer. Quando a companhia faz SGAB, para quem não sabe da sigla, SGAB é a Subsecretaria Geral do Brasileiro no Exterior. Ok? Para a pessoa, o que é SGAB? É a Subsecretaria Geral do Brasileiro no Exterior. E, rapidinho também, quem quiser fazer assinatura na campanha de apoiar a PEC, para não ter nenhum risco de vírus, vai no Google e escreve Concurso Público de Direito do Imigrante. Você já cai em cima da página. Não é só você completar, são 3 itens. Bom, eu espero que tenha alguém me ajudando a coordenar quem vai fazer as perguntas, quem levantar a mão fazer perguntas. Não vai ter microfone na plateia? Então, por favor, o seu nome e para quem é a pergunta. Meu nome é Ilma Pimenta. Falo. Quando eu cheguei, eu não escutei as 2 pessoas falarem, só ele. Mas eu gostaria de saber porque a gente é tão maltratado, não só os brasileiros, como os americanos, no consulado brasileiro aqui de Nova York. Pergunta para qual deles? Para quem está perguntando? Porque esse tema não foi tocado por nenhum dos 3. Eu não sei porque eu não escutei ela falar, nem ele, eu só escutei ele. Eu sou irmã de diplomata e ele acabou de vir do Brasil, Edson Pimenta, foi presidente da FETAG, hoje ele é deputado federal. E eu gostaria muito que me esclarecesse, porque hoje eu estava trabalhando e escutei horrores do consulado brasileiro por uma americana. E isso é muito mal para nós. Nós poderíamos encaminhar para a companheira Esther responder a pergunta? Como? Poderia encaminhar para a Esther, então, te responder essa pergunta? Você dispõe, Esther, a responder essa pergunta? Se você precisar, ela formata outra vez a pergunta. A razão pela qual os brasileiros e outras raças são maltratados nos consulados
Não é só de Nova York, não. Eu acho que Nova York é o pior. É o pior. Porque é o que eu mais recebo reclamações. Eu mesmo já fui humilhada, maltratada, e eu não entendo por quê, porque eles são pagos para atender muito bem as pessoas. Por que eles fazem isso? Muito estresse, por pior que seja o problema deles, eles não têm o direito de maltratar a gente, e principalmente os americanos. Eu acho que a comunidade tem que reclamar mais, sabe? Porque o pessoal já não quer nem me ver mais. Entende? Inclusive, eu também fui maltratada por um diplomata recém-chegado que gritou comigo e eu reclamei lá junto ao Itamaraty e nada foi feito. E ontem mesmo eu tive uma reclamação de uma residente lá de New Jersey que disse que depois que o Osmar Schoff foi embora, o ex-embaixador, depois que esse aí chegou, o consulado ainda ficou pior. Então, eu acho que a comunidade, estou vendo aqui uma falando, balançando a cabeça, estou vendo outras pessoas aí concordando. Então, a comunidade tem que reclamar, porque isso é uma das reivindicações dos brasileiros no mundo. Reclamem, gente, façam valer o seu dever, né, de cidadão. Reclamem, porque é só reclamando que a gente vai ter uma diferença. E a gente não merece ser maltratado, como a senhora disse. Os salários deles são pagos com as nossas contribuições. E quando eu falei isso, sabe o que aconteceu? Mais uma vez, eu fui maltratada e o embaixador Eduardo Gradiloni, que é o subsecretário-geral das comunidades brasileiras no exterior, me disse, é por isso que você hoje não é bem vista, não é bem quista, porque você reclama demais. Então, a gente tem que fazer valer a nossa cidadania e a democracia no Brasil é justamente para isso, para que nós reivindiquemos os nossos direitos. Uma só mais coisa. E eu pedi para meu irmão, implorei... Não podemos, porque senão o debate de vocês dois. Eu pedi para ele marcar uma entrevista que eu quero falar com a presidente Dilma Rousseff a respeito desse problema. E meu irmão me prometeu muito bem. No negócio tem que falar. É verdade? Dá licença que eu quero uma parte, Jorge. Não posso dar parte por enquanto. Não, é rapidinho. Não posso. Por favor, vão ter uma maneira de... Sim, você fala na sua vez. Calma, ele vai chegar lá. Eu vou conceder aqui 45 segundos a 1 minuto no máximo para o Rui fazer um complemento. Em seguida, a professora levantou a mão de há muito tempo. Preste atenção, você tem 1 minuto para fazer sua pergunta. Não dá para contar a história, que elas são longas, todos nós temos. Faz a pergunta objetiva e o que for responder, por favor. Você tem de 1 minuto e meio a 2 para responder com objetividade. Rapidinho, é para lembrar apenas que eu estou nesse movimento imigrante em consequência do movimento chamado Brasileirinhos Apátridas, porque os filhos dos imigrantes tinham perdido a cidadania nata. E o Itamaraty escondia isso. E toda vez que eu lembrava isso nos artigos, e dizia, os brasileiros vão virar apátridas, os filhos dos brasileiros vai ser tudo virar apátridas. Diziam que o Rui está mentindo, não é verdade. E quando iam no balcão dos consulados, não, é mentira, tudo, vocês têm o passaporte. E o passaporte era um simples documento de viagem, não era cidadania, precisou fazer todo aquele movimento que vocês acompanharam, e, portanto, quer dizer, não é de hoje que o Itamaraty tem uma política que não é correta, porque se não fosse movimento, todo mundo estava sendo apátrida agora, em 2012, e isso confirma o que vocês estão dizendo. Obrigado, companheiro. A Sueli de Bar está levantando a mão há um tempo. Faça a pergunta, Sueli. Para quem você vai fazer a pergunta? Eu quero fazer a pergunta para o Zigomar. Eu sou Sueli de Massachusetts. Eu gostaria de perguntar a respeito da ABI. Vocês fazem a conferência na Flórida, pelo que eu ouvi falar, e eu, por ser de Massachusetts, eu gostaria de saber se haveria a possibilidade de ser feita alguma conferência lá no nosso estado, porque a gente vê que há uma necessidade muito grande de informação, até mesmo dos jornalistas, do pessoal que trabalha na mídia, porque hoje até a gente estava comentando sobre isso, a professora Arlete, a respeito dessa questão de alguns jornalistas, algumas pessoas trabalham na mídia, tomam partido, não tem ética na notícia, então eu acho que precisa ter um preparo dessas pessoas que trabalham, porque se a gente que tem um pouco de informação, a pergunta é essa, há essa possibilidade de fazer alguma conferência em Massachusetts, para que para que leve mais informação e preparo do jornalista da mídia, das pessoas que trabalham com a informação. Olha,
existe a possibilidade de fazermos reuniões em Massachusetts. Nós estamos tentando criar grupos regionais da ABI. Veja bem, quando eu falo a Flórida, nós temos a oportunidade de fazer o nosso encontro durante um encontro da mídia, praticamente, antigamente era do mundo todo, esse ano que passou que foi dividido. Então, nós utilizamos o Focus Brasil, que é uma realização que acontece na Flórida, estava para ser passado para Nova York, não foi possível por enquanto. E, então, a gente utiliza esse encontro para que façamos o encontro da mídia. Nós vamos estar agora, segunda-feira, em Massachusetts, em Boston. Nós vamos estar em contato com as pessoas, com os associados, inclusive, de lá já, para que a gente crie um setor regional. Não quer dizer que seja regional porque é em Massachusetts, não. Porque a presidência da ABI está na Flórida. Ano que vem, ela poderá estar em Massachusetts. E aí, esse departamento regional vai ter que ser criado na Flórida. Então, a sede da ABI é a sede do presidente. Ele que faz a... Só um complemento. Esses associados, eles são procurados ou, no caso, vocês que fazem o contato com essas pessoas que trabalham? Não, eles devem nos procurar. Né? Nós temos hoje, eu tenho uma lista, por exemplo, para te ter uma ideia, nós temos atualmente nos Estados Unidos, nós temos um veículo com 40 anos, que é o de Brasília, nós temos 15 veículos que estão de 10 a 15 anos, aliás, acima de 15 anos. De 10 a 15 anos nós temos 19 veículos e com menos de 10 anos nós temos 33 funcionando atualmente. Tá ótimo, obrigada. Companheiro, você, para quem deu a sua pergunta? Eu? Entendeu? É o seguinte, eu quero fazer uma parte que a colega, que a irmã tem. Você vai fazer uma pergunta ou vai fazer uma parte? Vou fazer uma parte. É rapidinho, Jorge, é rapidinho. Jorge, a gente está na estrada há anos, então, paciência. Então eu aprendi que quando se diz fazer pergunta, não é a parte, é a pergunta que se faz. Bom, é o seguinte, com relação ao consulado, né, existe um sábio ditado popular que o reflexo dos comandados emana do comandante. Nós tivemos aqui um maravilhoso cônsul chamado Graça Lima, que infelizmente foi para Los Angeles, e veio Osmar Schofield. Osmar Schofield, eu fui muito próxima dele, entende? Fiz uma matéria para o Veja TV, o Veja TV lembra como ele conversou comigo, porque eu estava muito próxima com ele. E ele me falou uma coisa, ele recebeu tantas reclamações, Osmar Schofield, que ele falou, peraí, eu preciso humanizar esse consulado. Primeira coisa, ele falou, é uma merreca. Falou para mim, Marta Arruda, é uma merreca. Quero mesa, porque as mães que estão vindo de Conérico, que ficam aqui com crianças, uma no braço, outra sentadinha, 2 horas, 3 horas esperando o documento, quero uma mesa com café, com chá, com bolacha, com açúcar, papapá. A turma do consulado, né, que viaja na primeira classe, porque nós que viemos de doméstica é senzala, né, nós viajamos na senzala. Mas a turma da primeira classe, Osmar, você tá louco? Vão melar tudo? Vão... Ele falou, a gente tenta. Não, mas Osmar, ele era maravilhoso, ele tem uma visão humanística. Ele falou, ué, vamos tentar. Melou, derrubou, virou zona a mesa. Acaba. Ele colocou microfone em quase todas as dependências aonde os públicos são atendidos no consulado. Vocês podem ir lá. Companheira Marta, encerra. Porque ele queria... Já vou encerrar, 2 minutos. Um porque minuto, ele queria saber o teor das reclamações. Ele humanizou. Ele humanizou e não é? E o consulado melhorou. Eu tenho aqui testemunhas, amiga. O consulado entrou nos eixos, porque ele humanizou e ele falou. Consulado brasileiro é um posto de prestação de serviço. É um posto de prestação de serviço pago pelos brasileiros. Só, querida, que ele foi embora e voltou um, e agora a gaiola das loucas abriu de novo. Ok. Alguém mais quer fazer pergunta? Ainda tem muito tempo para as perguntas ainda. Alguém precisa me informar? Quem vai fazer primeiro? Você ou ela? Não esqueça da objetividade. Seu nome é pergunta para quem? Meu nome é Viviane, a pergunta para a Esther. Eu faço parte de um grupo chamado Brasileiras in Power, que a Esther dirige e originou. E daqui a pouco estaremos celebrando aí o Dia da Mulher, né, o dia 8, 9 e 10 de março.
E 8 de março, nossa celebração, né? Quem está vendo a propaganda lá fora, 9 e 10. E a minha pergunta é, com tudo que a gente está vendo que a mulher está passando, estatísticas dizendo que mulheres sofrem de abuso doméstico, de cada 3, uma sofre. Com a crise que a gente está passando, a situação está pior. Eu, como psicóloga, vejo, porque trabalho com mulheres que sofrem de abuso doméstico, por que a ênfase do movimento na moda? Nós temos muito trabalho para fazer e é com tristeza que eu vejo que a gente foca, então, na moda, que a gente está trazendo modelos e não mulheres guerreiras para nos motivar e para a gente trabalhar mais ainda. Então, por que esse foco? Eu não entendo. Bom, se você viu a programação, minha querida, que você faz parte do board, você deveria entender que o foco não é a moda. O foco é no verde. Nós usaremos materiais sustentáveis, né, e nós estaremos educando a comunidade para utilizar mais essa questão ambientalista. Vai ser tudo voltado para o ecossistema. Você esteve na última reunião, você sabe disso. No sábado nós teremos a conferência, está aqui quem quiser ver a programação. Nós teremos a conferência de 8 da manhã às 2 da tarde com a participação de uma senadora que vem do Mercosul. Ela é presidenta do Senado, né, da Comissão de Direitos Humanos do Mercosul. Ela vai estar falando sobre tráfico de pessoas e sobre abuso sexual. Nós teremos também a presença do Dr. Geraldo Tadeu, deputado federal, que estará falando também sobre a Comissão dos Direitos Humanos e também sobre relações exteriores. Nós estaremos também com a presença de outro deputado do Paraná, que vai estar falando também sobre tráfico de pessoas e abuso sexual e abuso de mulheres. Nós teremos a presença da diretora do Centro do Imigrante, que estará falando sobre os direitos da empregada doméstica. Então, nós teremos tudo isso no sábado. Então, o primeiro objetivo é educar, né, as pessoas, a comunidade, a sociedade em relação ao ecossistema. A segunda parte é educar as pessoas em relação a tudo isso que está acontecendo, né, em relação à mulher no mundo. E a terceira parte é o baile gala, porque nós merecemos esse glamour. Porque outro dia mesmo teve um jornal em Boston que disse que o brasileiro, além de ser sem gosto, é pobre em relação às festas. Então, essa pessoa, logicamente, nunca esteve num evento que eu fiz com todo carinho, com todo amor, e normalmente tirando dinheiro do meu bolso, que você sabe disso, que no ano passado foi isso que aconteceu. Okay. Então, estão todos convidados para esse evento, que serão de 2 dias educativos. Tem uma segunda pergunta para a companhia aqui, né? Meu nome é Alessandra, eu sou de New Jersey. Para quem é a pergunta? Para a Esther também. Eu quero saber como que um imigrante chega até o CRB, o CRBE. Conselho de Representantes Brasileiros no Exterior. Como que eu, como imigrante, chego até vocês? Não tem? Como que vocês vão saber do meu problema? Excelente pergunta, porque a gente também não sabe. Quando nós somos empossados, mas é verdade. Gente, no conselho eu falei isso com o embaixador Gradiloni, que é o subsecretário-geral das comunidades brasileiras no exterior, eu falei isso com ele. Nós fomos empossados, a começar pela eleição. A eleição foi decidida dentro de 3 meses, tudo foi feito dentro de 3 meses, inclusive nós fomos eleitos dentro de 3 meses, dentro de 9 dias nós fomos eleitos. Empossados porque queriam que o presidente Lula nos empossasse, que foi a ideia dele. Aí depois que nos empossaram, foi uma festa maravilhosa, cheia de glamour, cheia de gente importante, nunca mais falaram com a gente. Então deixou um grupo de pessoas que existe, de semi-analfabetos até pessoas mais educadas, mas todos com, independente da educação acadêmica, mas todos com boa vontade e já ajudando pessoas que não sabem lidar com diplomatas, e eles têm uma hierarquia, eles têm como uma maneira de serem tratados. Então, a gente ficou simplesmente sem saber o que fazer. Então, cada um resolveu fazer de uma maneira. Então, nós não sabemos. Entende? Porque o CRBE, na realidade, não existe. Eu ainda estou procurando saber qual que é a razão do CRBE. Existe, como que o conselheiro Rui disse, existe uma razão atrás disso. E talvez seja interesse próprio do próprio Itamaraty. Então, realmente, eu não sei te responder isso. Mas você sabe como me achar. 860-460373. Geraldo parece estar desperto para alguma coisa. Fala, Geraldo. Eu acho que minha pergunta é para a Esther, conselheira. Eu queria saber por que o CRBE, se foram eleitos os suplentes, os efetivos, não fazem uma reunião em cada estado, ou seja, Boston,
New Jersey, que a gente ficou deslocado, e na Flórida para falar com a comunidade. Ok, Porque sempre a responder. gente convida, só vem a Esther e o Jorge, só aparece o Esther e Jorge. Eu tenho a mesma pergunta que ele. Você já vai matar 2 coelhos com uma pancada só. Nem tá aqui. Mesma pergunta que eu tinha. Bom, gente, mais uma vez, primeiro é a questão financeira. Nós somos voluntários, não somos remunerados. Então, a Esther vai porque, primeiro, a Esther ia. E hoje eu sou muito menos convidada do que eu era antes. Fiquei muito triste de saber que a BAUA não me convidou para o hasteamento da bandeira o ano passado, porque eu sou conselheira. Não entendi. Entende? Então, hoje eu não sou mais convidada para alguns eventos. Hoje mesmo o senhor Edilson me falou que eu não sou uma das notáveis porque sou conselheira. E o trabalho todo que eu fiz esse período todo. Né? Por favor. Talvez seja um pouco fora do contexto. Seja objetivo, o tempo é pouco. Talvez seja um pouco fora do contexto do evento hoje, para aproveitar a presença do presidente, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que a BI tem que oferecer para os associados, o que a gente pode tirar de proveito sendo um membro da BI, porque de muito tempo que eu acompanho, eu nunca vi assim, nada que a gente pudesse tirar de proveito para a gente poder estar junto da BI. Rapaz, você me fez lembrar agora do Kennedy, quando ele respondeu a pergunta de que o que pode oferecer para mim? Não, você tem que fazer o que eu posso fazer para receber alguma coisa de volta. A ABI é uma associação de classe da imprensa, a ABI Internacional, onde nós estamos criando essa união, esse vínculo com todos os veículos para que nós possamos ter força juntos. Você não pode querer que uma entidade se associar em uma entidade, tentar tirar proveito da entidade e não oferecer nada. Quer dizer, nós estamos no 4º ano, nós já estamos com uma média de 200 associados nos Estados Unidos, nós temos associados no Japão, na Europa, e estamos, inclusive, no Brasil, apesar de ser internacional, e nós estamos tentando chegar a 1.000 pessoas, a 1.000 profissionais que trabalham dentro da área. No momento que nós tivermos isso, a BI vai ter por si só uma força para chegar em qualquer órgão do governo brasileiro e exigir alguma coisa para a nossa comunidade, em conjunto com o próprio CRBE. Nós vamos ter força e respaldo para trabalhar em conjunto com os órgãos governamentais do país onde esses associados têm, no nosso caso aqui nos Estados Unidos. Então, é isso que nós queremos montar. Agora, a pergunta de todo mundo é o que pode tirar proveito. Bom, a gente tenta fazer o máximo, dar, por exemplo, uma identidade, né, para a pessoa que faz parte de uma associação. Isso tem ajudado em muito os brasileiros que viajam bastante, né? Mas a nossa função maior é criar uma associação onde nós tenhamos força no futuro para representar a classe, porque a nossa classe, você bem sabe disso, é muito desorganizada e foi desorganizada. Então nós estamos tentando agora corrigir isso e melhorar bastante isso. Eu peço que todos os que trabalham na mídia entrem em contato comigo, que eu vou estar respondendo perguntas e tentando filiar para que nós façamos parte de uma mesma associação. Qual é o contato? Qual é o contato? Como que a gente pega esse contato? Agora, a ABI é www.abiinter.com ou abiinter.org. Eu te retorno se houver oportunidade. Você já fez uma pergunta. Eu quero muito que você faça outra pergunta. Mas deixa o Benito fazer a pergunta dele, que eu vou para a Arlete. Ok, creio que está todo mundo vontade de comer um pãozinho de queijo, tomar um vinhozinho, etc. Tudo bem. Ok. A pergunta para o doutor Rui Martins, jornalista renomado. Você falou em associação, parece que houve... Entendi mal. Nós temos que formar associações. Aqui estamos tentando formar a Casa do Brasil com uma associação representativa, de certa forma, com o desejo de representar a nossa comunidade nos mais diversos setores da sua necessidade. As dificuldades são imensas. Vocês sabem, todos que trabalham com associações, sem fins lucrativos, e principalmente em New York, trabalhar com voluntários. Eu já tenho $200 mil enfiados na Casa do Brasil e sem resultado. Mas agora é o seguinte, o que você sugere? Sugere a criação de entidades comunitárias para possam se dirigir ao setor esse que representantes junto ao Itamaraty, sim, ou nós vamos ficar navegando sem ter uma jurisdição a quem nós podemos nos aproximar e solicitar algum desejo nosso. As crises que foram feitas a associações, ou a visão
relacionado com associações, não significa que elas não sejam necessárias, elas são necessárias. Nós queríamos apenas, nesse caso que nós criticávamos, era apenas o fato de elas terem assento, se elas terem representação, de uma maneira forte nesse Conselho de Representantes. Portanto, como nós queremos que o Conselho de Representantes seja substituído por uma Secretaria de Estado, então todas as associações terão um tratamento igualitário. Todas elas poderão ter sua influência junto à Secretaria, o que atualmente não acontece. Então, quer dizer que eu acho que as associações têm todo o direito de existir e o grande conselho, que nós imaginamos que será o terceiro pé desse tripé, fará com que todas as associações religiosas, mesmo doleiros ou o que seja, tenham representatividade para agir junto à Secretaria de Estado dos Imigrantes. As associações são muito importantes, simplesmente que nós não podemos ter, como tem esse CRBE, representantes de associações comerciantes ou religiosas que vão ter, na realidade não tem importância porque está sob tutela do Itamaraty, mas dá uma representatividade não exata do que significam os imigrantes. Bom, deixa eu roubar um minutinho mais de vocês. Nós falamos, o Rui voltou a falar aqui do poder das associações. Elas são necessárias do princípio, meio e fim. Elas são as pequenas células que vão formar uma maior, até chegar no grande tamanho que a gente precisa. E deixa eu deixar para vocês, quem tiver interessado em dar a sua assinatura, apoiar o movimento a favor da técnica de Cristóvão Buarque, vai lá no Google, para se levar de qualquer vírus, escreve concurso público de direito do imigrante. Você já vai para essa parte. Quem quiser ler ela na íntegra, ainda no cristóvobuarque.org, também está lá todo o princípio, meio e fim dela. Alguém quer fazer mais perguntas? Só gostaria de Arlete. perguntar Arlete, para quem você faz a pergunta? O Zigomar. Ok, então faça a sua pergunta e ele vai responder. E depois da Arlete tem uma pergunta. Eu já tinha perguntado. Vai ser lá porque você já fez uma. Eu não tenho. Eu sou Arlete Justa, eu sou professora e acho de extrema importância que nós possamos cada vez mais expandir para outros estados, né, a questão da comunicação falada e escrita. É fundamental que nós tenhamos que preparar cada vez mais, né, a mídia falada e escrita. Então, há necessidade de que vocês, da ABI, como disse a Sueli, possam vir para o nosso estado ou mais próximos. Nós viemos até onde vocês estão. Fica o convite para que vocês tragam para o nosso lado, talvez. Nós temos como Mulheres Líderes, né, um grupo que é acompanhado pela Esther, né, das Brasileiras em Power. Do qual você faz parte da diretoria? Pois não. E trabalhamos arduamente para que isso seja feito de uma forma educativa. Então, queremos muito convidá-lo para que você possa participar. Então, o convite, a pergunta é, vocês poderiam vir até nós para fazer esse movimento de construção da ética falada e escrita? Porque nós estamos formando a nossa terceira geração extremamente errada aqui. Estamos com muita dificuldade e precisamos dessa consciência de vocês. Vocês viriam até nós? Sem dúvida, nós estamos à disposição. Por favor, é só comunicar a gente que nós estaremos presentes. Né? Deixa eu contar depois, vocês trocam os cartões. Eu tenho dá para fazer duas perguntas da companheira lá no canto, depois a sua. Você continua interessado em fazer. Por favor, para quem você faz a pergunta? Para quem puder me responder. Não, tem que escolher um. Não, meu nome é Vida, eu trabalho com a Brasil Clássico. E eu estou escutando, é a primeira vez que estou escutando sobre o CRBE. Então, sua pergunta é para a Esther. Ou para o Rui, um dos dois. Por Rui. Pode ser o Rui. Então, a Esther respondeu bastante, porque a gente tira do Rui. E eu queria entender como que isso foi constituído, como que essa comissão foi constituída, quem constituiu, como que vocês foram eleitos. Eu não... Ninguém sabe. Eu não consigo entender como isso foi. Eu vou tentar resumir em 40 segundos. Né? É o seguinte, depois da primeira conferência, como eu disse, houve uma proposta de comissão de transição. Essa comissão de transição
não conseguiu passar, mesmo sendo majoritária, e o Itamaraty criou um conselho provisório, do qual eu fiz parte também, e desse conselho provisório se partiu para a institucionalização de um conselho. Foi até uma proposta do Álvaro Lima de Boston. Esperava-se que esse conselho seguisse a experiência de outros países, como Portugal, como França, como Itália, que tem representantes realmente que agem junto ao governo e que tem deputados. Está havendo uma eleição, estará havendo uma eleição para deputados franceses agora nos próximos meses, para eleger 11 deputados. Então nós esperávamos que ia nesse caminho. E não, daí houve uma eleição rápida, como a Esther disse, feito às pressas e sem garantia, porque houve muita fraude, e se elegeu esse conselho, mas era para chegar a tempo de o Lula poder dar posse, e finalmente ficou uma coisa que não correspondia às expectativas, e houve fraude, e finalmente não tem muita validade, porque está sob a tutela do Itamaraty, e essa tutela quebra toda a possibilidade de se fazer alguma coisa. Em que ano foi isso? Foi quando isso? 2010, está tudo aí. Ó. O artigo 7214 de Só para 2010. complementar a informação do Rui, 2002, quando o presidente Lula ainda era candidato, ele escreveu uma carta ao Brasileiros de Causa. Todo mundo conhece isso, que foi vinculado em todos os nossos jornais. E no penúltimo parágrafo, eu tenho a carta guardada. Ele comprometeu de criar para a comunidade popular, no popular da nossa comunidade, um órgão que representasse junto e trabalhasse junto com as embaixadas e com os consulados. Então, a consideração dele é o seguinte: consulado, embaixada e Estado. Então, o coletivo tem que ter seu representante. E dali surgiu a luta, até que chegou nos conselhos que foram transitórios, e o Rui entrou com essa petição, foi assinada e não vingou. E aí foi o que acabou desembocando no nosso CRBF de hoje. O CRBF é uma baita ferramenta que nós conseguimos e que não pode deixar ser jogada fora. A gente está terminando, eu vou devolver a palavra a cada um dos da mesa aqui, dos palestrantes. Eles têm 1 minuto, 1 minuto e meio para se despedir e deixar sua última mensagem. Começa pelo Rui ou começa pelo Zigomar? Vamos começar. Por mim? Por mim? Ok, tá bom. Olha, eu queria deixar uma mensagem aqui. Como eu falei, eu estou deixando a presidência da ABI nesse ano, mas não estou deixando a ABI. E eu gostaria que todos os profissionais da imprensa, por favor, entrassem em contato, filiassem-se à associação, para que nós tenhamos um contato direto entre todos, no mundo todo, do que está acontecendo, do que pode ser feito e da força que nós temos. Tudo isso, tem gente até desinformada sobre o CRBE, que é uma falha nossa, falha da imprensa. Então, tudo isso a gente pode solucionar uma vez que nós tenhamos uma linha direta entre nós mesmos, o que nós não temos. E o espírito de competitividade não quer dizer que nós não possamos ser amigos, não possamos ter um conhecimento, repartir, trocar informações. Então, por favor, entre em contato com a ABI. Se for antes de maio, ainda será comigo, e se for depois de maio, talvez com o futuro presidente, que pode ser, inclusive, de Massachusetts. A gente está torcendo para que saia daqui. Inclusive, saia dos Estados Unidos também, pode ir para a Europa, pode ir para o Japão, sabe? Então, vamos torcer, vamos trabalhar em conjunto, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado por Eu gostaria de agradecer mais uma vez à casa, aos colaboradores, a presença de todos vocês. Gostaria de pedir a todos vocês que nos dessem apoio, que o CRB é uma excelente política, mas que tenha que ser sair da tutela do Itamaraty, que vocês continuem apoiando. E gostaria de deixar um convite para todos vocês participarem na semana que vem do terceiro encontro de mulheres brasileiras. Teremos vários palestrantes de vários países, com mulheres vindas do Japão, da Áustria, do Canadá, do Brasil, do Paraguai, Uruguai e Argentina. Várias autoridades, senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitas. E gostaria também de deixar aqui um convite para a ABI, que na próxima reunião de Brasileiras em Power, que nós teremos o grande evento uma vez por ano, que quem sabe a reunião da ABI, né, seja feita, já que está querendo sair do Fox Brasil da Flórida, quem sabe que seja feita em Canérica no próximo ano. Né? Então nós deixamos aqui feito o convite para a ABI, que essa próxima reunião seja feita em Canérica. Obrigado.
Muito obrigado a vocês por essa oportunidade que tivemos de falar aqui, vindo da Europa, para esse público americano. Então, nós temos a informação, corre rumores, de que haverá uma 4ª conferência em julho ou um pouco antes de julho. Mas, ao mesmo tempo, existem rumores de que o CRBE e toda essa política atual de imigração serão encerrados. Portanto, nós temos que ficar atentos e alertas para que o CRBE se transforme numa Secretaria de Estado, ou seja, o passo para ir avante e não para se fechar de vez. Há uma importância que o Jorge acentuou do CRBE, simplesmente que ele deve ser reavaliado e ser transformado em secretaria, senão não adianta nada. Não devemos permitir que esse CRBE continue como ele é, porque ele não tem utilidade alguma sob a tutela do Itamaraty. E é com essas palavras que eu acentuo que continuarei essa luta. Agradecer a presença de cada um de vocês aqui, agradecer os nossos 3 companheiros que estão aqui na mesa, que se dispuseram a falar dos assuntos e responder a vocês. E a Esther acabou me alertando aqui para falar para vocês, quem quer conhecer melhor o decreto que criou o CRBE, cada consulado tem lá na página, não sei se tem, se o de vocês tem, mas deve ter. Ou então vocês vão no Google e procuram o decreto 7.214, colocou isso e já te dá para você pode parar www.brasileironomundo.gov.br também, se você for brasileironomundo.gov.br também se encontra esse decreto. Aí vocês podem parar por parágrafo e ver que é uma baita ferramenta, está sendo mal usada. E a gente tem um ditado seguinte, se você tem a galinha dos ovos de ouro e ela começou a ficar doente, não mate ela. Cura ela, porque ela vai continuar produzindo ovos de ouro. O CRBE é muito bom, está sendo mal usado. É uma diferença muito grande. O CRBE é muito importante para a vida da comunidade. Eu passo aqui para o nosso companheiro decano, para que ele encerre, e peço a vocês desculpas de alguma coisa que eu tenha cometido falha, mas estamos aí para isso mesmo, falhar e corrigir e continuar na luta. Mas eu vou na festa da mãe Pena, viu? Parem de me chamar de velho. Não, ele é jovem. Aliás, falando negócio de velho, eu pintei meu cabelo semana passada. Estava muito grisalho, aí eu fui dar um jeito, mas a mulher não gostou muito. Vai chamando de branco, é? Olha, eu quero agradecer os 3 palestrantes por aceitarem o meu convite através do Comitê para a Cidadania para virem aqui. Um agradecimento especial aos 3, porque o Zigomar saiu de Miami, na Flórida. O Rui Martins saiu da Suíça, né, na Europa, para vir aqui hoje palestrar para vocês. E a Esther de América para palestrar para vocês. Espero que vocês tenham tirado proveito desse debate. Então, eu quero também agradecer a presença de vocês, né?